Oi, amigos, nós estamos aqui novamente para falarmos nesse tema das profecias da Bíblia, esperança para o futuro. E no último tema, nós falamos sobre o que acontece com uma pessoa após a morte pela Bíblia. E hoje nós vamos ver sobre um assunto que você já deve ter ouvido falar, que é sobre o inferno. Então, para finalizar esse tema, que não é nada agradável, mas que é bom que a gente tome conhecimento, nós vamos hoje falar sobre esse assunto. Primeiramente, nós precisamos entender que Deus é amor. Isto foi escrito por um discípulo que estava ao lado de Cristo o tempo todo e ele vivenciou esse grande amor que é Jesus, que veio mostrar quem é Deus, o Filho de Deus. Deus sendo amor, a ideia do inferno se torna algo estranho, no mínimo estranho. Pelo menos esse inferno que as pessoas acreditam, que seria um fogo que fica queimando, né? Um fogo sem fim, que está queimando pessoas o tempo todo, né? E que elas estão sofrendo, que elas estão gritando, que elas estão penando o tempo todo nesse inferno. Ora, a Bíblia nos diz em Apocalipse 21, verso 4, que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima e que não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas serão passadas. Então, eu não consigo enxergar um momento em que, se Deus vai restituir todas as coisas aqui na Terra, do modo como está hoje, Ele vai mudar esse estado de coisas e vai transformar tudo de modo que não haja mais morte, nem choro, nem pranto. Como a gente pode conciliar esse tipo de texto com uma ideia de que há um inferno onde Deus coloca as pessoas ali, elas ficam gritando o tempo todo, pelos séculos dos séculos, como muita gente assim acredita. Então nós precisamos estudar esses textos da Bíblia e esses termos que estão ali, para que a gente consiga compreender realmente o que foi escrito, porque a Bíblia, de fato, ela é um livro inspirado por Deus. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 6, verso 23, ele nos informa ali que o salário do pecado, ou seja, o final de uma pessoa que escolheu ficar do lado do pecado, vai ser a morte. Mas existe o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. E hoje nós estamos vivenciando muitos problemas, muitas decepções e finalmente a morte mesmo, aqui na Terra. Mas, veja, a Bíblia tem sim textos mostrando que haverá um dia em que finalmente todo esse problema que nós estamos vivendo, ele vai ser finalmente extirpado. Agora, para ser extirpado esse problema, que a Bíblia dá o nome de pecado, a Bíblia também dá algumas informações de como isso vai acontecer. Nós já postamos aí no canal a respeito de um tema que vem explicando exatamente como isso vai acontecer, que o título é Os 1000 anos. Lá nesse tema nós apresentamos como vai acontecer a extirpação do mal. Em Malaquias, capítulo 4, de 1 a 3, traz-nos uma informação de que não haverá esse inferno que realmente as pessoas acreditam, que é algo que fica ardendo sem parar e as pessoas vivas sofrendo. Veja esse texto, preste atenção nele. Diz assim: porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. E no finalzinho do verso diz assim, olha, e pisareis os ímpios. Os ímpios é o termo que a Bíblia usa para todos aqueles que escolheram ficar do lado do mal,
contrário a Deus, contrário ao doador de vida. Ainda completa, porque eles se farão cinza, debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Então veja, se a extirpação do mal vai resultar em que vai haver sim um fogo, esse fogo não é um fogo que nunca vai se apagar. E nem mesmo pessoas que ficarão vivas para sempre sofrendo, como explica essa ideia que circula por aí. Ora, Deus tem sim um dia que Ele vai acertar as contas a respeito do que as suas criaturas fizeram, né, com a vida que Ele nos deu. Então Deus, Ele é justiça e Ele é amor. Esses dois grandes atributos pertencem a Deus. Ele não pode se afastar nem de um nem de outro, porque Ele é justiça e Ele é amor. Então é por isso que Deus nos dá chances e chances. Deus nos dá muitas oportunidades. Mas o fato das pessoas estarem contrários a Deus, isto resulta no todo esse sofrimento que nós estamos passando. Tudo que acontece de ruim aqui na Terra é fruto desse pecado. É fruto da maldade, é fruto do afastamento de Deus e é fruto do afastamento das normas de Deus. Então, haverá um dia de solução desse problema. E nós já estudamos a respeito disso no livro de João, capítulo 5, 28 e 29, que haverá duas ressurreições. Ou seja, as pessoas que já morreram ou que vão morrer ainda, quando Jesus voltar, haverá a primeira ressurreição, a ressurreição da vida. E depois de 1000 anos, conforme nós vimos nos estudos que nós estudamos lá na outra postagem, nós vimos que haverá a segunda ressurreição, que seria a ressurreição da condenação, conforme está aqui nesse texto. E em Apocalipse 20, versos 7 ao 9, nos diz que quando completarem esses 1000 anos, depois que Jesus volta e os justos vão para o céu, os ímpios morrem todos aqui com a glória de Deus. Satanás, ele fica como preso, porque ele não tem a quem tentar, mas ele vai contemplar por 1000 anos a terra que ele tornou aquele caos. Toda a situação da terra, Satanás terá que ficar passando aqui 1000 anos e contemplando, né, a escolha dele. Ele vai contemplar os frutos da sua escolha. E aí, a Bíblia nos fala que Satanás será, então, depois dos 1000 anos, solto desta prisão e sairá enganar as nações que há nos 4 cantos da terra, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar, porque diz que o número das pessoas que vão perecer é muito grande, como a areia do mar. Mas, enfim, nós vimos também que essas pessoas que ressuscitaram depois desses 1000 anos, que são todos os ímpios, imensidão de pessoas maldosas que antes de morrerem praticaram toda espécie de mal e não quiseram ficar ao lado de Deus, não quiseram aceitar a proposta da salvação vinda de Deus, eles vão mais uma vez conspirar contra Deus. Eles vão olhar para a cidade santa que estará descendo do céu, conforme nós estudamos, e eles vão tentar tomar essa cidade. Veja, não é Deus que realmente de imediato manda esse fogo para esses ímpios, mas são eles mesmos que vão investir contra Deus. E nesse momento em que pecadores que estão com pecados vão em direção a Deus, o que acontece? Preste atenção. Deus, ele é um fogo consumidor de pecados. Deus e pecado não tem nada a ver. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele fez uma declaração a respeito de Satanás, justamente quando estava perto da cruz. Ele disse: aproxima-se o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. O que ele quis dizer com isso? Que
toda a maldade que Satanás planejou aqui nessa terra, inclusive a morte do próprio Filho de Deus, não tem nada a ver com os atos divinos. Deus é amor. E aí, esse povo que está ali conspirando contra Deus, num ato final, para ficar claro para todo o universo qual foi a escolha deles, então eles que se aproximam da cidade santa. E aí a Bíblia fala que cai fogo do céu e os consome. Esse fogo que cai do céu e os consome é justamente um fogo que ele tem atração por pecado, porque Deus é glória, Deus é majestade. Deus, ele tem um fogo que qualquer pecado é consumido na presença dele. Então veja, esse fogo que vem do céu é para finalizar com a história do pecado e com tudo que trouxe toda a desgraça do ser humano. Mas, meu amigo, você há de concordar que nesse texto não diz que eles estão ali vivos num fogo. Não tem nenhum momento que aparece dizendo que o fogo cai do céu e as pessoas vão ficar eternamente vivas ali. E nós vamos passar aqui a compreender esse tema de modo que a gente não fique com nenhuma ideia contrária a Deus, nem mesmo de que Deus é um Deus que tem prazer de que alguém ficasse vivo sofrendo. Isso não é compatível com o amor de Deus, concorda? Olha só esse texto que aqui de Ezequiel, capítulo 18, verso 32. Olha o que ele nos diz. Porque não tenho prazer na morte do ímpio, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Por que haverias de morrer? Porque Deus, ele está convidando as pessoas a aceitarem o plano de salvação que ele nos dá. As pessoas só têm que escolher essa salvação e eles viverão. Porque do contrário, se Deus não fizesse nada, se Deus não tomasse nenhuma medida a respeito da iniquidade aqui da terra, nós mesmos nos destruiríamos. Você sabia disso? Você sabia que é Deus que mantém esse mundo? Todo instante ele está contendo todo e qualquer tipo de situação. E só acontecem as guerras, as desgraças, é quando Deus, por causa da misericórdia dele mesmo, ele permite que algumas coisas aconteçam, ele tira a mão de proteção diante de situações, porque já são juízos de Deus muitas vezes, mas quem vem em causa é Satanás. Então, finalmente Deus estará terminando por completo toda essa situação. Ele vai nos livrar de todo o mal que aqui nós tivemos que passar por causa que o pecado causou isso. E agora eu gostaria de dizer para você que existem muitos termos na Bíblia que realmente pode dar confusão se a gente não estudá-los profundamente. Então nós vamos finalizar esse vídeo, mas eu vou postar logo em seguida um segundo vídeo sobre esse mesmo tema, explicando sobre esses termos, porque você vai ler na Bíblia algumas coisas que podem te confundir se você não tiver bem alicerçado nesta explicação, tá bom? Então vamos agora orar a Deus e vamos agradecer, porque Ele é um Deus de amor e está nos dando chance e chance. Que Deus possa te abençoar. Querido Deus, graças te damos por esse momento que estivemos estudando e ouvindo sobre a tua palavra. Sabemos que o Senhor é um Deus de amor e que toda ideia contrária a essa ideia que o Senhor é amor não vem de ti. Então, Senhor, nós queremos conhecer melhor, nós queremos realmente confiarmos em Ti, e nós sabemos que o inimigo não quer que nós confiemos em Ti, por isso nós te suplicamos que o Senhor intervenha a cada instante na vida de cada um de nós, teus filhos, em nome de Jesus, amém.